Aula de complicações da endoscopia da coluna vertebral, da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Marcelo Amato. Se quiserem interromper e fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Até porque o tema que me foi proposto aí, né, complicações de cirurgia endoscópica de coluna. É, sim, não é muito diferente do que a gente falar de complicações de cirurgia de coluna em geral, né? A cirurgia endoscópica, ela não, são poucas diferenças em termos de complicação, algumas que a gente vai citar aqui. Mas antes disso, né, eu queria lembrar que a cirurgia endoscópica, né, a endoscopia é um método de magnificação, né, que permite aí, junto com a irrigação, uma melhor visualização das estruturas. E com a movimentação da ótica, né, que vocês veem aí, a gente consegue enxergar as estruturas por diversos ângulos, né, com diversas profundidades, né. Isso permite, né, e a literatura tem mostrado isso para a gente, que as complicações sejam menos frequentes do que na cirurgia aberta ou nas cirurgias é, minimamente invasivas, outras, né, tubulares, enfim. Isso acontece, né, pelo seguinte, aqui vocês veem que na cirurgia aberta a gente tem que fazer um cone, né, invertido até para a luz entrar no campo operatório, né? Então a gente tem uma destruição tecidual maior, né? O mini open ele já tem uma menor destruição tecidual, mas ela limita muito o campo de visão e o manuseio dos instrumentos. E na endoscopia a gente coloca o olho lá dentro do campo operatório, né? Então isso permite que a gente enxergue o campo melhor, mais de perto, né? O olho está ali do lado das estruturas que você está querendo manipular. Então, é uma cirurgia que tem a tendência a ser muito mais segura do que a cirurgia aberta. O grande problema vem nessa questão aqui, ó. A endoscopia na fase inicial, o cirurgião ele tem uma tendência a ficar com o instrumento, principalmente com o endoscópio, muito parado, né? E aí ele tem uma limitação do campo de ação, né? Então, a hora que o cirurgião ele começa a entender e manusear melhor o endoscópio, e aí de fato ele coloca o olho no qualquer ponto do campo operatório e amplia demais a visão, né? Vocês, não sei como é que está a rotina de cirurgia de base de crânio, mas é muito comum os cirurgiões utilizarem junto com o microscópio o endoscópio também para ver estruturas por diversos ângulos, né? E o endoscópio ele, de coluna ele permite isso. E aí um problema que eu vou aproveitar esse tópico aí e acrescentar aqui para vocês, até porque eu vi numa apresentação do último congresso assim, não, mas a endoscopia você invade muito mais a faceta, você vai fazer uma estenose por endoscopia, você destrói muito mais as articulações, né? E é o acesso teórico, né, na defesa aí desse colega é pior do que no microscópio. E aí, assim, se o cirurgião, né, ele está nessa fase inicial, que ele não consegue manusear o endoscópio em várias direções, e ele está fazendo uma estenose de canal, ele vai aos poucos, né, para enxergar o recesso e o forame, e a entrada do forame, ele vai começar a inclinar o endoscópio para medial, para enxergar lá para trás, né? E aí, ele vai fazer isso aqui com o endoscópio, né? E aí ele vai estragar, vai danificar a faceta articular. E dessa forma, a técnica que se propõe ser minimamente invasiva acaba sendo mais invasiva do que uma cirurgia aberta. Então, tudo está baseado na experiência, né? Então, no começo, né, acreditava-se que a cirurgia endoscópica tinha um índice maior de recidivas de hérnia de disco. E depois os trabalhos vieram aparecendo e mostrou-se que esse índice maior de recidiva na endoscopia para hérnia de disco, ele está relacionado à curva de aprendizagem. Então, no começo da curva de aprendizagem, sim, o cirurgião ele tem mais recidivas, mas depois ela se equipara à cirurgia, à microdissectomia.
Então, eu trouxe aqui esse trabalho que foi uma meta-análise, né, que saiu em 2021, é um dos trabalhos mais citados aí em aulas e outros textos, né, porque ele reuniu 27 artigos, 11 trials randomizados, né, e comparou aí mais de 4 mil pacientes entre endoscopia e microdissectomia, e ele mostrou uma superioridade da endoscopia na melhora funcional, né, nos testes de Owens, na duração da cirurgia e também em complicações, né? Além de tempo de internação hospitalar, né? E também mostrou uma não inferioridade nos outros parâmetros avaliados, né? Então, aqui ele até diz, ó, desde como o método padrão ouro, né? A microsectomia envolve ressecção de ligamento amarelo e lâmina, né? Com retração da dura e das raízes, a chance de lesão dural, desestesia e infecção são maiores do que na microdissectomia, né? Então, uh, além do problema de fibrose peridural, né, que é uma coisa que hoje eu trato muito aqui na minha rotina, fibrose peridural de pacientes que foram submetidos a cirurgias abertas, né? Então, essa é mais uma vantagem da endoscopia. Então, tudo está baseado na capacidade do cirurgião utilizar o instrumento, né, que realmente isso proporciona menor risco de complicações. E isso também é extensível para outras doenças, né? Então, aqui na estenose lombar, essa meta-análise recente aqui que saiu no Spine Journal em 2024, né, reuniu 19 artigos, né, 6 trials randomizados, mais de 2 mil pacientes operados, 2 anos de follow-up, né, e comparou-se a endoscopia e a endoscopia e a tratamento de estenose por microscopia, né? Aqui a única crítica desse trabalho é que ele juntou a endoscopia uniportal com a biportal, tá? Mas de qualquer forma mostrou que tem menos perda de sangue, menor internação hospitalar, menor taxa de durotomia incidental e menor taxa de infecção, tá? Então, algumas alterações não significativas, alguns parâmetros não significativos, né? Seria uma tendência a menor dor lombar, menor dor radicular, melhor desempenho funcional, mas isso não tem impacto significativo aí, né? Mas de qualquer forma, a meta-análise concluiu que ambas técnicas são seguras e eficazes. Não teve, assim, para estenose, né? Então teve uma menor taxa de duotomia incidental, menor taxa de infecção, e com relação a outros parâmetros aí de hematoma, desestesia e perda de força, não teve diferença estatística. Taxa de revisão, de cirurgia de revisão também foram comparáveis entre as duas técnicas, tá? Então, assim, complicação de cirurgia endoscópica são as complicações de cirurgia de coluna, né? Então, a gente tem laceração, né, as complicações intraoperatórias, laceração dural, lesão de raiz nervosa, sangramentos, lesão vascular, eventualmente para um acesso transforaminal, né? Geralmente pode lesar algum vaso, mas também num acesso lateral à coluna aberto, esse risco também existe. Perfuração visceral, né, também no acesso anterior ou lateral, esse risco existe. E aqui a gente adiciona, acho que a única coisa que é diferente aí, que seriam complicações decorrentes da irrigação contínua de soro, que a gente vai falar um pouquinho mais. No pós-operatório precoce, né, então infecção, piora neurológica, dor residual e hematoma epidural, né, infecção, vocês sabem, a endoscopia, o índice é baixíssimo, né, então é uma vantagem em relação à cirurgia aberta, né, piora neurológica, a gente tem a questão do acesso transforaminal, né, que no começo era muitos, ainda hoje, tem muitos grupos que só fazem acesso transforaminal para tudo, né, e aí você aumenta muito o índice de desestesia, de neuropraxia, né, de lesão da raiz emergente. Se você forçar um acesso, né, pelo foramen, né, com uma raiz ali que tem pouco espaço, né, isso pode realmente levar a uma piora dessa raiz, mas é só uma questão de uma boa indicação, né, e quando necessário o acesso transforaminal, fazê-lo com algumas estratégias aí para diminuir esse risco. Dor residual e hematoma epidural também os trabalhos mostram que é bem equiparável à cirurgia aberta. E com relação ao pós-operatório tardio, né, recorrência e recidiva, como eu disse, já está provado hoje que a endoscopia tem o mesmo índice de recidiva do que a cirurgia aberta. Fibrose epidural, como eu disse, tem uma chance menor,
né, compara com a cirurgia aberta, assim como instabilidade segmentar, né? Então, isso a gente não tem evidências muito fortes, mas a endoscopia ela permite que a gente trate pacientes com instabilidade, pacientes que se beneficiam de uma descompressão minimamente invasiva, né, sem causar uma lesão, uma instabilidade adicional. Então, às vezes, um paciente com listese e estenose, você consegue tratar só a estenose sem precisar fazer uma fixação, né? Obviamente que com uma cautela aí, lógico, uma boa conversa com o paciente, né? Porque esses riscos sempre existem, mas ele é menor na endoscopia. Síndrome pós-laminectomia, nem se fale que aí o índice é muito menor. Aí aqui com relação às complicações intraoperatórias, né? Se vocês quiserem depois, acho que está sendo gravado, mas vocês podem baixar esse artigo aí que eu escrevi, que é uma resposta, é um comentário de um outro trabalho, e aí eu fiz um resumo de alguns métodos que a gente tem para controlar sangramento, né, na cirurgia endoscópica, tá? Então, tem os trabalhos iniciais aí no passado que mostravam que tinha muito hematoma pós-cirurgia de estenose, mas eu também atribuo isso a uma ao início da curva de aprendizado dos cirurgiões no contexto mundial, né? Então, tem grupos que ainda hoje utilizam drenos, né, para tratamento de estenose, e eu com algumas mudanças na minha rotina de tratamento, principalmente de estenose, eu nunca usei dreno, né? E eu tive um caso de hematoma que me deu um pouquinho de trabalho, né? Já faz uns 7 anos aí, depois nunca mais tive problema. Então depois vocês dão uma olhada aí nesse trabalhinho. E aí eu separei aí dois temas que a gente pode passar, né? São então as complicações decorrentes da irrigação contínua, para mostrar aí, muitos não conhecem, né, os trabalhos que a gente tem feito aí no campus, né, no laboratório de cirurgia experimental, e aí a gente pode conversar mais disso, e também depois, se der tempo, vocês me falam, a gente pode falar também de recidiva, né, que eu acho que é um tema bem legal, tá? Mas em termos de complicações, né, é o que eu falei, é muito semelhante às cirurgias abertas, né? Então, eu vou abrir esse outro aqui. Esse aqui é um trabalho muito interessante do grupo aí do Vargas, né? São relatos de caso, né? Então a gente, como eu falei, com essas meta-análises, esses trials aí, mostram que em termos de complicações significativas, né? É bem equiparável, mas a gente tem relatos de caso de complicações mais sérias, né? E tem muito relato não publicado, né? Da gente, poxa, o cara operou a cervical lá por vídeo, ficou tetraplégico, sai no jornal até, tem casos que saiu no jornal. Então tem alguns casos que não estão publicados, né? E o Vargas, ele, né, foi muito interessante esses casos, são 3 casos. Um deles foi uma endoscopia cervical que ele fez, e que é esse caso aqui primeiro, né? E ele disse que teve uma dificuldade de controlar sangramento no intraoperatório, né? E aí utiliza irrigação, né? Aumenta um pouco a pressão do soro ali, e o paciente acordou, né? Com dor de cabeça, dificuldade de acordar, mais sonolento e tal. Eles fizeram uma tomografia, o paciente tinha uma HSA, né? E ele atribui isso ao sangramento epidural que ele teve e a pressão do soro, né? Provavelmente teve uma laceração dural que ele não conseguiu identificar ali ao certo, mas a pressão do soro levou esse sangue lá para o espaço subaracnoide, né? Então, o paciente cursou com uma hemorragia subaracnoide aí. Teve um outro caso, depois ele fez uma arteriografia tal para mostrar que não tinha aneurisma, não tinha nada, né? E foi decorrente da endoscopia. Aí ele teve um outro caso que foi uma endoscopia lombar, né, e que o paciente teve uma crise convulsiva no intraoperatório. E aí ele fez uma tomografia pós-operatória, o paciente tinha um pneumocéfalo. E aí tem essa tomografia aqui. Não aconteceu nada, o paciente evoluiu bem, mas vocês veem que são complicações aí que a gente já está falando que dificilmente aconteceriam numa cirurgia aberta, né? Então, baseado nisso, eu acho que vale a pena um entendimento, né, do uso correto do sistema de irrigação.
né? E aí já desde algum tempo a gente vem trabalhando com isso. Esse trabalho a gente publicou em 2023, né? Através de alguns experimentos que a gente fez em 2022. E o resumidamente aqui, qual que é o racional do trabalho, né? Existiam relatos muito frequentes até, principalmente na época que se fazia cirurgia com sedação e anestesia local, de pacientes evoluírem com dor de cabeça ou dor cervical, né, durante a cirurgia, e alguns casos existem relatos aí de perda visual, crise convulsiva, né? Também atribuído a aumento da pressão intracraniana durante a endoscopia e acreditando-se então que seria secundário à irrigação de soro. E a questão é que ninguém sabe, né? Ninguém sabia, pelo menos, como é que eram os parâmetros ideais para utilizar a bomba de irrigação, né? Alguns serviços, alguns trabalhos, né? Mostravam, não, tem que ser a pressão, você tem que colocar na bomba aqui a pressão menor do que a pressão sistólica, outros falam, não, é menor que a pressão diastólica, outros não, é abaixo de 60 milímetros de mercúrio, e é tudo chute, né? Ninguém sabia. Tem alguns trabalhos que fizeram com catéter epidural para tentar entender isso aí, mas com monitor de pressão intracraniana ninguém fez. Né? Então, na época, a gente fez essa proposta de trabalho, né, para entender melhor a correlação da irrigação de soro com a pressão intracraniana. Então, a gente fez isso no porco, né? Então, através do acesso interlaminar lombar e um monitor de pressão intracraniana, utilizando diferentes parâmetros de irrigação. Né? A gente testou a PIC durante testes de oclusão, né? E também depois de durotomia provocada ali, né? Uma laceração dural provocada. Aí aqui é o seguinte, a gente pegou 5 porcos, inicialmente a gente fez uma trepanação, colocou o monitor de pique, né? Depois a gente fez um acesso interlaminar lombar, né? Aqui a raiz descendente, raiz emergente, né? Bem exposta. Desculpa, raiz descendente e saco dural. Raiz emergente não dá para ver. E aí a gente usou essa bomba de irrigação aqui da Richard Wolf em diferentes parâmetros, né? Então a configuração A era com 60 milímetros de mercúrio e 350 ml por minuto, a B 90, 350, a C 120, 750 e a D 150, 750, tá? O parâmetro de segurança nosso era uma PIC abaixo de 20, e aqui a gente avaliou em 4 situações diferentes. Né? Na situação 1, a gente deixou os canais de irrigação abertos. E aí, aqui, ó, situação 2. Então, Duramater íntegra Não, e não. teste de oclusão. E aí, a situação 3, a gente Tô fez ligando uma para ela aqui. laceração dural. Tá, valeu. E drenagem aberta. Tá? E na situação 4, laceração dural e canais de drenagem fechado. Tá? Então, assim, o teste de oclusão é isso, né? A gente fecha o canal de drenagem porque a gente simula, quando você está usando uma broca mais grossa, um caisson, ele oclui um pouco o canal de drenagem, né? E isso aumenta a pressão lá dentro do campo operatório, né? E aí, então, o que que a gente fez? Ó, aqui o canal de drenagem está aberto, tá? E a gente tem uma visão meio embaçada ali. O que o cirurgião... Ó, a PIC está em 15, tá? O que o cirurgião faz? Ele oclui o canal de drenagem para melhorar a visão, tá? E a PIC ela sobe, 26, 31, 35. Olha como a visão melhora. Visão melhora, o cirurgião vê lá que consegue encontrar o ponto de sangramento, tal, coagula ali, resolve, ele tem que soltar a drenagem, ele tem que tirar a borrachinha que ele colocou. Né? Pode ficar alguns minutos ali, não tem problema, mas vocês têm que ter ciência de que essa manobra ela aumenta a pressão intracraniana. Então, um dos porcos morreu, né, no começo, não deu para a gente avaliar, e os demais, a gente fez essa avaliação aqui, é muita informação nesse slide, mas resumindo para vocês, a gente conseguiu identificar que com os canais de drenagem aberto, foi seguro trabalhar, né, em todas as configurações da bomba de irrigação.
Então, o que importa é o canal de drenagem aberto. Quando a gente tinha uma laceração dural, foi possível trabalhar com segurança, ou seja, a PIC ficou abaixo de 20, mas muitas vezes ela ficava no limite, tá? Então, com laceração dural, né, o soro ele pode ir direto ali para o espaço subaracnoide e realmente aumentar mais rapidamente a PIC. Mas foi possível fazer a cirurgia né, com esse adendo aí. Agora, quando a gente fazia oclusão, né, mesmo em parâmetros de bomba mais baixo, aqui como vocês veem, né, no configuração A, na configuração B, né, a gente já tinha aumento de pique para níveis aí acima de 20, né, e às vezes níveis até mais problemáticos, como vocês veem aqui 60 milímetros de mercúrio, às vezes chegando a 90, né? Então, isso é o que esse trabalho mostrou para a gente, né, que durante a endoscopia a irrigação ela pode aumentar a PIC para níveis críticos, né? Manter os canais de drenagem abertos com o estado anestésico ideal, a PIC ela mantém em níveis seguros, né? Mesmo com parâmetros de bomba mais alto. Né? Testes de drenagem, né? Eles podem aumentar a PIC rapidamente. Olha nesse caso aqui, chegando aqui a 86 milímetros de mercúrio, né? E vai ser mais grave quanto maior a configuração da bomba, né? Porque aí a pressão ela vai seguir ali. Você fechou, a bomba tenta manter a pressão até atingir ali o nível que você colocou na bomba, né? E foi seguro usar a irrigação apesar de laceração dural se o sistema foi mantido aberto, tá? Então, esse é um ponto, né, que eu acho importante vocês saberem, que não sabia, ficar atento, porque isso é muito comum a gente ter bomba de irrigação que não está funcionando direito. O endoscópio, ele tem um canal de trabalho, né, que sai soro pelo canal de trabalho, mas esse soro ele para de sair assim que você coloca um Caisson ou uma broca mais calibrosa. Mas ele tem um outro canal de drenagem, né? E esse canal de drenagem, muitas vezes, ele oclui com um pedacinho de osso. Então, o cirurgião, o assistente, tem que ir lá com uma seringa e limpar esse canal de drenagem para deixar a drenagem contínua, tá? Isso do sistema que vocês têm aí no hospital, né? Existem outras óticas com sistemas diferentes de irrigação. Mas então o cirurgião, o assistente, o instrumentador tem que estar atento, né, com essas manobras aí e com o uso da bomba de irrigação. Tentar sempre manter a menor pressão e fluxo necessários para uma boa visualização. E nos momentos que for necessário aumentar a irrigação para controlar um sangramento, lembrar sempre depois de voltar com esses parâmetros para os estágios iniciais. Fazendo isso, é uma cirurgia extremamente segura, é muito seguro usar a irrigação, né, como a gente viu nesse trabalho e como a gente vê no dia a dia. Mas esses casos que são descritos na literatura, certamente eles vêm pelo uso inadequado da irrigação. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu uso na gravidade, eu não uso bomba. A gravidade tem a gravidade e a pressão do mesmo jeito. Se a pessoa põe o soro lá no teto, ele vai ter um aumento da pressão dentro ali do canal vertebral, que é equiparável, e tem um dado pior ainda. Quando você aumenta a bolsa, você não sabe direito que altura tá, você não sabe que pressão tá, né? A bomba, pelo menos, você tem um número ali, né? Se você deixar 60, né? Tá, a gente sabe que é relativamente seguro, né? Então, tomar cuidado também, mesmo que se for usar a irrigação na gravidade. Bom, aí esse trabalho aqui, ele mostrou algumas coisas para gente e a gente ficou com vontade de repetir, né? E no começo desse ano, a gente repetiu na cervical do porco, com a mesma metodologia, né? Mas na coluna cervical do porco. Então, aqui está o porquinho. E a gente fez também monitorização do potencial evocado, né? Que deu algumas informações a mais para gente. Eu não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas após a oclusão aqui, ó, a PIC chegou a mais de 90 milímetros de mercúrio rapidamente, né? Então, olha lá, a visão, você oclui, a visão melhora, aí você tira a oclusão, ela cai para 30 aí.
E aí esse trabalho ele mostrou para a gente que realmente na cervical, o aumento da pressão ele é muito mais rápido, né? Lógico, está mais perto do compartimento intracraniano, mas em alguns porcos foi bem crítico. Veja que mesmo sem fazer a oclusão, né, aqui as elevações desse gráfico inicial mostram os momentos de oclusão. Então, mesmo sem fazer a oclusão, a gente tinha a pique acima de 20. Tudo bem, o porco aguenta ali, né? O ser humano também aguenta ali por alguns minutos ali, uma pique um pouquinho mais alta, mas já é um nível preocupante, né? E aí você faz uma oclusão ali momentânea, o negócio chega a 90 milímetros de mercúrio, é preocupante, né? E aí esse segundo porco foi muito mais tranquilo, né, de fazer a cirurgia, né, com períodos de oclusão aqui, que aumenta um pouquinho a pique, mas não passou de 26, 27 ali. E aí a gente começou a reparar, esse segundo porco, ele tava, já era no final do dia, ele estava mais meio que entregue ali, né? Ele já não, ele estava mais naturalmente sedado, apesar de a gente ter usado a mesma quantidade de medicamento anestésico, ele já estava mais chumbado ali. Então a gente fez nos porcos seguintes essa estratégia de testar a anestesia. A gente usou uma anestesia mais leve e depois a gente aprofundou num segundo momento. E olha que interessante, né? Esse porco 3 ele mostra que alguns períodos na hora que a gente faz a oclusão, aumento da pique grave, né? Acentuado, aqui até 60 milímetros de mercúrio, né? Na configuração B. E aí depois, a segunda etapa, a gente aprofunda o propofol e o fentanil, né? Até induzir a apneia e hipotensão no porco. E aí, mesmo com a oclusão, o porco ele aceita mais, né, a pressão ali na coluna. Então, isso está muito relacionado também, né, ao estado de sedação do porco. E aqui no porco 4 a mesma coisa, né? Teve alguns escapes, né? Mas em geral foi mais fácil de controlar a pique com o porco mais aprofundado. Então, aqui como conclusão, né, a gente tem que na endoscopia cervical a irrigação ela pode aumentar a pique até níveis ainda mais críticos e mais rápido do que na endoscopia lombar. Né? Parece que algumas características individuais, né, do porco elas interferem também no aumento da pique. A anestesia endovenosa total com drogas que fazem neuroproteção ajudam a proteger de hipertensão intracraniana, né? E então, assim, a gente mantém essas recomendações, né, do uso com cautela da irrigação, porque aí sim, né, voltando ao nosso tema original, pode causar complicações diferentes da cirurgia aberta. Aí mais uma questão com relação à irrigação, né? Felizmente eu nunca tive complicação relacionada a isso, mas eu falei, a gente ouve falar, né? O cirurgião também que tem, provavelmente não quer publicar, né? Mas a gente tem pacientes que fizeram endoscopia cervical, ficaram tetraplégicos, né? E não sabe direito o que aconteceu. Ele pode ter deixado escorregar o endoscópio e ter machucado a medula mecanicamente, né? Ou eventualmente pode ser um dano da irrigação numa medula doente, tá? Então, esse caso aqui, ó, é uma estenose torácica que eu operei já faz uns 3 anos, mais ou menos, por ossificação de ligamento amarelo. Então, ele tinha uma compressão medular, tinha uma paraparesia, né? E eu optei por essa descompressão endoscópica e, para mim, mielopatia precisa ser feita com monitorização intraoperatória, tá? Então, eu fiz o acesso aí com monitorização intraoperatória. Aqui vocês vão ver aqui no videozinho, a gente está do lado direito do paciente, então a direita aqui é cranial, então tirando, né, um pouco aqui da lâmina e da faceta cranialmente, aqui caudalmente já à esquerda, então aqui vocês já veem a tecido neural ali, a medula, aqui tirando já o ligamento calcificado. E aí, no decorrer da cirurgia, o que acontece? O neurofisiologista me fala, olha, tá tendo disparo aqui. Então, assim, nessa situação eu não estou, né, nem encostando na medula, né? E aí eu tiro o endoscópio, ele fala, ó, pararam os disparos. Aí você coloca o endoscópio de novo, voltou a ter disparo, né? E assim, ou seja, só a pressão do soro
né, batendo ali contra o saco dural, né, já pode dar esses disparos na medula. O que significam esses disparos, né? Assim, será que o paciente teria uma mielopatia se eu estivesse fazendo uma piora da mielopatia, né? Se eu estivesse fazendo sem monitorização? É possível, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado se a gente vai fazer uma descompressão aí, coluna torácica, coluna cervical. Se o paciente tem mielopatia, para mim, a monitorização intraoperatória ela é mandatória, tá? Porque pode acontecer isso. E aí, o que a gente faz? Tira o endoscópio, aquece o soro, aumenta a pressão arterial do paciente, diminui a pressão de irrigação, né? Tem vários métodos aí que a gente pode usar para melhorar a questão da, da medula, né? Reduzir os disparos, eventualmente, caso haja uma perda de potencial, a gente vai saber também e vai tomar as medidas adequadas. Nunca precisei também suspender, abrir a cirurgia, né? Transformar em cirurgia aberta por causa disso, mas fica aí o alerta. Então, assim, como recomendações, né, a ideia é se familiarizar com os instrumentos que está usando, o tipo de endoscópio, né, como eu disse, por exemplo, o endoscópio da Richard Wolf, ele tem um outro método, né, de proteção contra a hipertensão ali do soro, né? E a bomba de irrigação também precisa ser bem conhecida, né? Como é que vai ser feito? Tem bomba que é só a pressão, né? Tem bombas mais atuais que tem um sistema de segurança que não aumenta a pressão acima de 100 milímetros de mercúrio. Tem umas que tem um pedal que você aciona e ele dá um flush, ou seja, você está tendo uma dificuldade de hemostasia, você pede ali para o instrumento, aperta o flush aí ele dá um flush de soro por 2 minutos, você controla o sangramento, aí depois ele já volta para a pressão inicial. Então, a indústria aí também nos ajuda aí com relação a equipamentos mais modernos. Evitar a drenagem, a oclusão da drenagem, né? Usar isso por tempo limitado, né? Cuidado com essas capinhas de plástico, né? Ou os instrumentos muito grossos por muito tempo ali, principalmente se o canal de drenagem estiver ocluído. Então, se for necessário esse aumento da pressão, fazer por tempo limitado. E também estar atento ao que o anestesista está fazendo, né? Então, como eu falei, uma das coisas que eu mais mudei, né, em termos de controle de sangramento, né, foi a conversa com o anestesista, né? Eu sempre peço hoje, ó, vou precisar do paciente sem bloqueador neuromuscular e preciso dele com pressão sistólica abaixo de 100. O paciente é hipertenso, cardiopata, não vou conseguir, vou ter que deixar um pouquinho acima. Tudo bem, né? Mas a gente tem que estar. A gente pode lidar com isso, mas a gente precisa conversar, entender qual que é o limite ali do que pode ser feito e, se possível, né, deixar a pressão do paciente bem baixa, né, para você não precisar aumentar a pressão do soro para controle de sangramento. Isso é o que mais faz diferença para a cirurgia andar rápido, né? Porque uma estenose com o paciente sangrando ali do osso, você drila um pouquinho, sangra, ele tem que parar tudo, né? Coagular, e aí depois você drila de novo, ele volta a sangrar, né? Então essa conversa aí com o anestesista é importante. E caso a gente esteja tendo alguma dificuldade de sangramento, se aumenta a pressão, às vezes o paciente está tendo uma hipertensão intracraniana, né? E a gente não está monitorando a pique, né? De forma habitual ali na cirurgia. Beleza. Então, assim, recidiva, né? A gente precisa, primeiramente, diferenciar o que é recidiva de ressecção insuficiente, né? Então, se você faz uma cirurgia, o paciente não melhora nada depois da cirurgia, e aí você faz uma ressonância e a hérnia está lá, aquilo não é recidiva, né? É uma ressecção insuficiente, tá? Então, ou uma hérnia de disco residual. Então, a definição é de recidiva, de recorrência ou recidiva, são sinônimos, né? A recidiva da hérnia no mesmo local após o período inicial de melhora sintomática. E aí você pode ter uma recidiva precoce ou tardia, tá? Então, até 6 meses da cirurgia, considerado uma recidiva precoce, né?
e aí desde que o paciente tenha tido um intervalo livre de dor ou uma remoção completa pela ressonância. Na ressecção insuficiente, na hérnia residual, não tem esse intervalo livre de dor, né? Geralmente o paciente precisa operar precocemente e existem fragmentos remanescentes diagnosticados radiologicamente. Com relação a esse item que eu acho interessante, né, vocês entenderem que a ressonância realizada de forma precoce, ela é problemática, tá? Esse trabalho aqui de 2016, ele mostra, né, com 30 pacientes submetidos à cirurgia aberta, tá, para hernia de disco, eles fizeram ressonância, né, sequencial no pós-operatório, os pacientes assintomáticos, eles fizeram cirurgia e melhoraram, tá? Os 30 melhoraram. E 80% desses pacientes tinham lesão residual na ressonância no primeiro dia, né? Com 6 semanas, esse número cai para 47% e com 3 meses cai para 33%. E desses, uma boa parcela tinha um deslocamento da raiz nervosa, né, que acompanhava essa massa residual, tá? Então, esse trabalho ele mostra que pacientes assintomáticos, lembrando, a gente tem que ter muita cautela ao indicar e principalmente ao interpretar esses exames pós-operatórios, porque eles podem levar a reoperações desnecessárias. E esses dados eles foram corroborados por esse outro autor aqui em 2018, que aí sim só com endoscopia, né? Ele chegou às mesmas conclusões, né? Que tem uma massa residual com deslocamento de nervo, né, no pós-operatório, e isso tem uma tendência a sumir com 3 meses, tá? Geralmente, como vocês podem ver aqui na imagem, essa massa residual ela é hiperintensa em T2, tá? E aí, então, vocês veem isso aqui, provavelmente é uma imagem que vai sumir depois, né? Deve ser um pouco de sangue, de resíduo ali, debris cirúrgicos, né, que ficam ali, e até a região ali cicatrizar, se acomodar, fica essa imagem. Mas o laudo do radiologista, vocês já imaginam como vem, né? Hérnia extrusa, persistente, persiste compressão de nervo, né? Então, isso aqui vale a pena vocês saberem. Com relação à recidiva, tem vários fatores que levam, né, que predispõem à recidiva. E não é só o tratamento cirúrgico, né? A cirurgia também tem uma certa interferência, como a gente vai ver, né? Mas o que a literatura mostra para a gente é que tem muitos fatores da constituição do paciente, né? Fatores demográficos aí, fatores anatômicos, né? Que tem uma interferência ainda maior. Então, tem esses 3 trabalhos aqui mostram, né, obesidade, diabetes, né, e tabagismo como fatores demográficos importantes, tá? Então, quando eu pego pacientes com essas características, eu sempre aviso que o índice de recidiva ele é maior. E alguns fatores anatômicos, tá? Degeneração discal, então sinal de Modic presente, pode ser que esses pacientes tenham algum sinal de alguma sinal oculto ali de instabilidade segmentar, e isso pode predispor a uma recidiva muitas vezes precoce, né? E aqui é aquilo que eu falei, né? Cirurgia minimamente invasiva, né? Principalmente endoscopia, no início eu acreditava. Esse mesmo trabalho aqui do Ortel, né? Ele diz isso, né? Que nos estágios precoces da endoscopia, né? No início da curva de aprendizagem, a recidiva ela é mais frequente e depois ela se iguala e se torna similar às técnicas abertas, né? E aqui esse trabalho ele mostra um outro conceito, acho que é o McGurk, acho que é um autor aí que diz, né, para gente que quanto maior o defeito anular realizado na cirurgia e uma dissectomia limitada, ou seja, menos disco você tira, né, maior a chance de recidiva, né? E quanto menor o defeito anular e você tirou um fragmento extruso, sequestrado, e você tem um defeito anular pequeno, aí você tem uma chance de recidiva menor. Além disso, né, do que esses trabalhos mostraram, né, tem um outro dado que eu também notei no decorrer da minha experiência, né, e tem literatura que corrobora isso, que
a gente está sempre preocupado com a cicatrização do disco, né? Na hérnia de disco, não. Vou tirar aqui o disco, vou tentar fazer um defeito anular menor para esse disco cicatrizar rápido e o paciente ter um risco menor de recidiva. Isso é verdade. Mas e se a hérnia não é do ânulo, é uma hérnia do platô, né? O que é hérnia de platô? A gente vê nas ressonâncias, né? Muitas vezes uma fratura aqui do platô vertebral, na tomografia, como vocês veem aqui, também tem uma fratura de platô, né? E é um sinal que muitas vezes a gente não está habituado a procurar na ressonância, né? E na cirurgia você tira fragmento e o fragmento vem com cartilagem, né, da placa terminal, não vem só com núcleo ou com ânulo junto, ele vem com cartilagem. E esse trabalho aqui ele mostrou, né, que dos pacientes que foi removido o disco e tinha cartilagem, e desses pacientes houve um índice aí de 15,6 de recidiva, né? Então um índice maior do que o normal aí para uma hérnia de núcleo, né? Então sem cartilagem, 4,5% de recidiva. Então a presença de cartilagem, né, ou da hérnia de platô, ela favorece a recidiva. Então quando eu vejo isso eu também aviso o paciente, assim, ó, é uma hérnia de platô, o índice de recidiva é maior. Por outro lado, eu tenho algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui que não tem evidência científica para isso, né? É mais uma opinião, né, de especialistas, né? Mas que vocês vão ver que faz sentido, né? E técnicas que eu utilizo para diminuir esse índice de recidiva. Então aqui até é um caso que eu mostro bastante nas apresentações, já tem, sei lá, mais de 7 anos aí que eu peguei esse paciente, é um fisioterapeuta, triatleta, e que tinha essa hernia extrusa aqui, né, que foi removida através do acesso interlaminar, ó. Aí vocês podem ver, eu palpando com o dissector, eu não vejo mais falha, nem no ânulo, nem na placa terminal, ele já está cicatrizado. Era uma hernia já antiga, né, que o paciente ele se queixava só de dor para correr. Ele conseguia pedalar, conseguia nadar, mas correr ele tinha dor. Isso para treino de triatleta, né? Então a gente conseguiu fazer só uma sequestrectomia e o paciente retornou rapidamente aí às suas atividades, com risco menor de recidiva, porque já tinha uma cicatriz ali. Não tinha por que eu entrar no disco. O disco vocês veem que tem uma hidratação ainda, tem uma boa altura discal, né? Para que eu vou invadir mais esse disco ali? Ele já está cicatrizado ali. Tirei o fragmento sequestrado, acabou, tá? Então a gente tem que tentar individualizar o que a gente vai fazer para cada caso. Não adianta a pessoa falar, não, eu só faço sequestrectomia, eu só faço nucleotomia. Não faz sentido essas coisas. Esse outro paciente, veja que é uma hérnia de platô, tá? Então, e essas hérnias de platô, muitas vezes elas são migradas, né? Então, porque ela não danifica o ânulo, ela danifica aqui o platô vertebral e migrou para cima, tá? E tem uma compressão da raiz lá em cima. Então, eu fiz um acesso interlaminar, né, com remoção aí de boa parte da lâmina. Aí eu sempre vou atrás do fragmento sequestrado, porque eventualmente eu posso encontrar essa situação de tirar o fragmento sequestrado, veja, um fragmento gigante sequestrado, só que aí na hora de retirar o fragmento, você vê que ficou um buraco ali, né, e ficou um buraco no osso aqui, eu não fiz esse buraco com broca, nada, né? Deixa eu tentar voltar aqui que acabou passando rápido, mas ó, tem um buraco aqui. Ó, esse buraco aqui não fui eu que fiz, né? Você tira ali o fragmento sequestrado e sai a placa terminal, sai um pedaço de osso junto. E o ânulo está aqui, né? Então, essa cicatrização aqui, ela é muito dificultada, né? Não é só ânulo que tem que cicatrizar. Por isso que esses pacientes têm um índice maior de recidiva. Nesses casos, o que eu faço? Eu esvazio mais o núcleo, né? Porque às vezes você vai esvaziar o núcleo, eu entro depois com o endoscópio dentro aí do buraco, tento ver se tem algum fragmento solto, e muitas vezes a gente acha fragmento de cartilagem solto. E muitas vezes as recidivas precoces, algumas recidivas precoces são muito grandes, assim, geralmente é fragmento de cartilagem que saiu, né? Então, ó, esse outro caso aqui, também um acesso interlaminar, né, com aqui afastando a raiz descendente, aqui vem que tem
uma película ali, né, de cicatriz, né, em cima do fragmento extruso. E aí sai, quando sai esses fragmentos extrusos gigantes, né, geralmente ele danifica boa parte do ânulo. E aí eu também tenho esse hábito de entrar dentro do espaço, olha o tamanho do fragmento que saiu, olha o espaço que ficou ali dentro. Então eu entro com o endoscópio dentro do espaço discal, né, e procuro ali fragmentos extrusos, e se não tiver fragmentos soltos, e aí eu uso o cautério, né, o bipolar, para cauterizar, né, esses fragmentos que não que estão ali boiando, né, e que eventualmente podem sair. Então vejo que eu estou dentro do disco, eu consigo ter uma boa visão ali, né, e tomar cuidado para não ter nenhuma extrusão ali de disco no pós-operatório, né? E aí o tratamento das recidivas, né? Então, aqui é um tema de grande controvérsia, né? Esse trabalho que fez questionários com cirurgiões, ele mostrou que existe uma taxa de discordância de 22% na primeira recidiva e de 69% na segunda recidiva, ou seja, cada um faz o que vem na mente aí para tratar a recidiva, né? Mas geralmente cirurgiões com mais experiência, eles indicam uma dissectomia na primeira recidiva, enquanto cirurgiões menos experientes já indicam uma artrodese, um PLIF ou um TLIF. Então, baseado nessas informações da literatura, né, o comitê World Federation of Neurosurgery, né, tem um comitê ali de coluna e tal, eles montaram esse fluxograma aqui. Então, recidiva de hérnia de disco. Basicamente, assim, se não tem sinais de instabilidade, né, então pode ser feita uma nova dissectomia. Então, a gente tem uma duração, assim, eles têm uma tendência aqui à fusão, né? Acho que tem algumas coisas aqui que não precisariam constar aqui, mas você vê aqui, ó, dor severa, né, nas costas, sinais de Modic, estenose adicional, altura discal preservada, sinais de instabilidade radiológica, aí é fusão. Não tem isso, altura discal reduzida, né, dor ciática apenas, né, ou seja, não tem dor lombar, não tem sinais clínicos de instabilidade, aí pode ser tentada uma dissectomia novamente, né? Agora, se for uma hérnia mesmo nível, mas é contralateral, aí não se discute, né? Uma nova dissectomia também vai bem. E no caso de uma segunda recidiva, aí fusão. Mas na prática, né, o que eu vejo é que assim, eu nunca tive duas recidivas de caso meu, mas já tive primeira recidiva, né? Geralmente tem em torno de 5% aí da minha casuística. Tem bastante caso aí de recidiva. A maioria eu não preciso tratar cirurgicamente, às vezes até assusta ali o tamanho da imagem, mas eu trata clinicamente e o paciente costuma melhorar, né? É a regra da hérnia de disco, né? Se a hérnia de disco já, né, 70, 80% melhora sem necessidade de cirurgia. Então, por que uma recidiva não vai melhorar sem cirurgia também? A mesma lógica, né? Então, costuma melhorar. Alguns casos, né, eu fiz um bloqueio, né, anestésico e resolveu. Em outros casos, eu reoperei, né? E aí, quando eu faço uma reoperação de recidiva, eu realmente faço a estratégia de limpar mais o disco para evitar uma nova recidiva. Então, eu nunca tive duas recidivas, né? Mas eu já peguei casos de colegas que com duas recidivas e já operei, né? E com endoscopia, né? Sem fazer uma fusão. Então, isso aqui não é uma regra, né? Mas o que eu gosto de fazer, na primeira recidiva, eu já converso com o paciente, falo, olha, existe a possibilidade de fusão. Na fusão, não tem chance de ter recidiva. Você tem chance de ter outras complicações, doença de nível adjacente, pseudoartrose, mas recidiva não tem. E a tendência, né, com a endoscopia, né, nos congressos, conversando com os colegas, é essa. A gente, com a endoscopia, a gente não tem muito limite de vezes para fazer endoscopia, né? Principalmente se teve uma segunda recidiva, né? Geralmente existe uma chance da primeira não ter sido feita com uma técnica realmente eficaz, né? Então, a gente pode, não tendo instabilidade, ou seja, o que eu queria dizer aqui, eu acho que a altura discal é uma coisa assim, a altura discal alta favorece recidiva, mas não é por isso que eu vou indicar fusão, tá?
Nos demais itens aqui, assim, é instabilidade. Então, assim, se tem instabilidade clara, é fusão. Não tem, dá para tentar uma endoscopia novamente. Eu tenho uma pergunta. Obrigado. É o seguinte, é, na sua percepção, na sua experiência, o senhor acha que o número de vezes que oclui o sistema, né, para parar o sangramento, ele aumenta muito a depender da qualidade do bipolar? Eu já vi bipolar que é muito bom e bipolar que é uma porcaria. Ó, o bipolar tem isso também, e isso, esse é um diferencial aí, né, na cirurgia endoscópica, a gente tem que ter um cuidado maior com os instrumentos, né? Cirurgia aberta, geralmente a gente se vira ali, você tem opção, o Kelson não está funcionando, você pede outro, o bipolar não está funcionando, você pede outro. É uma boa observação a sua. O eletrodo bipolar tem uns descartáveis que eles têm o eletrodo muito afastado um do outro. E aí ele tem uma dificuldade de coagular um ponto específico. Então, às vezes você vê o vaso, né, porque você tem que fazer a corrente ali entre um eletrodo e outro. Então, tem uns que colocam tipo uma borrachinha, sei lá, no meio e os eletrodos muito separados. E aí você tem um ponto de um vaso ali para queimar, você tem que colocar bem entre um eletrodo e outro para o negócio funcionar. Uhum. E tem outros que tem um sistema, né, que é um eletrodo, né, na cabeça inteira e um outro ao redor, assim. Esse minha impressão é que ele funciona melhor. Você coloca a cabecinha ali do eletrodo no ponto que você quer e ele funciona melhor. Então tem essa questão do próprio eletrodo, sim, tem diferença. Às vezes essas empresas que fornecem isso começam a mandar o fornecedor, geralmente chinês, né? Os chineses que fazem isso aí, mandam para cá, aí eles mudam o fornecedor, fica uma porcaria. Se tiver ruim, tem que avisar o fornecedor para ele melhorar a qualidade do eletrodo. E a outra coisa que faz muita diferença também é a radiofrequência, né? Então, a radiofrequência, né, o sistema da Eliquence, né, o Surgimax, ele foi das coisas que permitiu o avanço da endoscopia lá no passado, né? Porque ele tem a capacidade de fazer uma vaporização de tecido, né? Então, no passado, nas técnicas transforaminais que eram feitas, ele colocava o eletrodo ali e dentro do disco e vaporizava o núcleo, isso reduzia a pressão do disco, né, e tratavam muitos casos aí de protrusões, de hérnias, sem esse conceito de visualização das estruturas que a gente tem hoje. Com a visualização das estruturas, né, a melhora das óticas, tudo, foi ficando menos necessário, né? Ou seja, um bipolar convencional ele pode ajudar, pode servir, mas quando a gente tem disponível uma radiofrequência ainda faz muita diferença. Você consegue aumentar a intensidade da coagulação sem aumentar lesão térmica nos tecidos ao redor. Né? Então, o Surgimax, por exemplo, você deixa dois pedais, uma com frequência mais alta e uma intensidade maior, que a gente chama de turbo, e aí você vaporiza tecido, então, e o outro para coagulação de vasos mais delicados ali. Então, esse sistema turbo da radiofrequência, ele permite a cauterização de vasos intraósseos, né? Então, você tem lá o vaso no tecido esponjoso, você usa ele ali no osso e ele cauteriza. Então, sim, tanto o equipamento quanto o eletrodo, eles fazem diferença no controle de sangramento, na endoscopia. Aí eu tenho uma outra pergunta que é de maior interesse para a gente, que logo logo vai entrar no mercado de trabalho, que é a seguinte: o senhor falou que historicamente, né, a taxa de complicação geral era maior no começo, quando o pessoal ainda não tinha muita mão, e à medida que foram publicados mais estudos, foi diminuindo. Isso mostra que quanto maior a expertise, a familiaridade com o método, menor tende a ser a, a taxa de complicação. Bom, dito isso, a minha preocupação é, principalmente no começo da carreira, quando indicar monitorização eletrofisiológica e quando não indicar, né? Tem algum, na vivência do senhor, principalmente para quem está começando, tem algum perfil de paciente em que a gente poderia prescindir, que a gente poderia abrir mão da monitorização ou o senhor indica, a todo custo usar para todo paciente? Não,
Bom, eu vou falar especificamente de cirurgia endoscópica, tá? E da minha rotina aqui. Como eu falei, não sei se vocês pegaram aí, tava no final, não sei se cortou, mas paciente com mielopatia torácica ou cervical, se for fazer uma endoscopia, eu acho mandatório o uso da monitorização, tá? Então, por causa daquilo, né? A pressão do soro é uma medula que já tem, né? O paciente tem mielopatia, a medula já está danificada. Você vai jogar pressão ali em cima da medula, né? Você pode ter esses disparos, né? Isso eu já tive algumas vezes, e aí eu fico com receio, né, de você fazer sem, eu não vou machucar a medula ali, né, com os instrumentos, não é isso, mas a pressão do soro, ela pode trazer esse dano, né? Então, mielopatia, para mim, endoscopia sempre, sempre. Agora, as cirurgias do dia a dia aí, né, radiculopatia lombar, hérnia de disco simples com compressão radicular, eu não vejo necessidade nenhuma de usar monitorização, não tem benefício. É importante saber, né, que você está entrando aí no mercado, que a monitorização ela tem serviços que vendem, né? Tem pessoas que vendem esse serviço aí e tem um interesse que os cirurgiões peçam para tudo, né? E defendem, falam, não, você vai usar e aí vai te mostrar que a raiz melhorou, a gente faz um estímulo supramáximo, pré e pós, aí você vai ver que a raiz melhorou. Isso é tão grave assim, porque assim, é uma coisa que não tem evidência de que isso de fato aconteça. E eu já cheguei a fazer cirurgia que eu precisei usar uma autorização por outro motivo, que eu já vou chegar aí e te falar os motivos, mas assim, o neurofisiologista falou assim: posso fazer o potencial aqui? Eu falei: pode, eu já fiz a descompressão, pode fazer o potencial. Ah, doutor, não melhorou não, descomprime mais aí. Assim, e a gente tem que usar parâmetros anatômicos, né, e da doença, do que você está vendo ali, para direcionar a sua descompressão. Não um parâmetro neurofisiológico, porque o potencial motor, ele não vai melhorar de uma hora para outra. Pode ser que ele melhore? Pode. Isso acontece às vezes, e realmente o Dr. Ricardo Ferreira, que faz aqui, está mostrando isso aos pouquinhos, mas ainda não tem evidência, e a gente não pode direcionar a descompressão para isso, entendeu? Então isso é importante ficar salientado. Então, assim, hérnias de disco simples, com compressão radicular, não vejo necessidade. Estenose também, simples, compressão, estenose central, estenose foraminal, não vejo necessidade. Tá? Você tem que fazer a descompressão baseado na anatomia, né, e na visualização das estruturas que você está descomprimindo. Isso a endoscopia permite de forma muito segura e com benefício aí, como eu mostrei, em relação à técnica aberta. Você está vendo a raiz, você enxerga ela, todo o trajeto dela. Agora, eu uso o potencial, né, motor e a monitorização nos casos de radiculopatia, nos casos de cirurgia lombar, tanto para hernia de disco quanto para estenose, quando eu tenho dúvida no diagnóstico. Então, assim, a nossa tendência hoje para tratamento, né, de coluna é ser o menos agressivo possível, é tratar a raiz que está lesionada. E aí você pega um paciente com uma clínica típica de L5, né? Ou vamos falar, vamos ser um pouco mais genérico, tem uma clínica típica de ciatalgia. Então, assim, tem uma lesão, você sabe que tem LASEG positivo, só que você não consegue definir no exame se ele tem uma radiculopatia de L5 ou de S1. Você está na Uhum. dúvida, tá? Ah, você pode fazer uma eletromiografia? Pode. Só que se você fizer uma. E no exame de imagem ele tem uma protrusão de L4, L5 e uma hernia de disco de L5, S1. Você fala, pô, será que essa raiz de L5 está pressionada no segmento de cima ou é só a raiz de S1 no segmento de baixo? Será que eu tenho que operar os dois níveis? Então aí eu faço a monitorização para me dar informação no intraoperatório, porque o potencial motor ele é mais fidedigno do que a eletroneuromiografia, para me mostrar a condição da raiz. Então, o neurofisiologista consegue me falar facilmente, fala, não, aqui eu só tenho lesão de S1. Aí beleza, eu com essa informação eu vou fazer a descompressão de L5S1. Né? Não vou mexer no nível de L4, L5 sem necessidade, entendeu? Então, eu uso a monitorização na lombar nesse sentido, para me direcionar, principalmente com relação ao diagnóstico.
tá? Aí, lógico, um cirurgião que tem menos experiência, às vezes é um caso muito difícil, um caso com fibrose pós-operatória, o neurofisiologista pode te ajudar a identificar a raiz, sabe? Você tem tá com dificuldade de entender ali, se tiver a monitorização na mão, você pega um eletrodozinho dele, coloca em cima, que aí, é raiz? Ah, beleza, que raiz que é? O cara te fala, não, raiz de L4, raiz de L5. Então você pode usar essa arma em algumas situações, tá? Mas em geral, cirurgia do dia a dia, mesmo radiculopatia cervical, tá? Eu não uso de rotina a monitorização. Perfeito, professor. Muito obrigado. Nada. Ô, doutor, é, nos casos de torácica, teve no curso do R5 lá um pessoal que falou que para DICIT eles fizeram endoscopia torácica. Como que você faz para acessar o disco? Porque não pode fazer aquela manobra de afastar, né? Igual a gente faz na lombar. Então, na torácica, existe o acesso transforaminal e o acesso interlaminar, né? Eu tenho um trabalho que eu publiquei mostrando os dois acessos, mas na verdade o acesso interlaminar, o acesso posterior, na verdade, ele é um acesso transfacetário, né? Você tem que remover faceta, né? E aí você vai entrar lateral à medula. Nunca, não tem como se afastar a medula, como você bem disse. Então, o acesso transfacetário, ele permite acesso ao disco sem mexer na medula, tá? Mas é muito mais comum a gente utilizar o acesso transforaminal na torácica, tá? Então, acho que você participou aí de uma, né, Felipe, que a gente fez transforaminal. É, nos níveis mais baixos da coluna lombar, a gente tem um fácil acesso ao disco, assim como nos níveis mais baixos da coluna torácica, você tem um acesso semelhante ao que você tem na coluna lombar, e ainda você tem uma raiz que tem pouca função, né? Então muitas vezes você pode mobilizar a raiz emergente ali, o paciente vai ter pouco sintoma aí de uma lesão aí de raiz. Deixa eu só admitir aqui, Otávio, de raiz torácica. E aí você faz uma ampliação do forame e você tem também um bom acesso ao disco. Nos níveis mais altos da torácica, a gente tem que promover esse acesso, né? A gente tem que fazer uma foraminotomia, a gente tem que tirar muitas vezes a cabeça da costela, o processo articular superior ali da vértebra, e aí você também tem um bom acesso ao disco, mesmo aos níveis da torácica mais alta. Aí esse acesso ao disco tranquilo, né? Pode fazer tratamento de DICIT ou qualquer outro acesso aí. Só lembrando, coluna torácica, né? Qual que é o meu receio aí? A Dunkelix, né? Então, se for um nível torácico baixo, do lado esquerdo, né? Existe o risco de lesão da artéria segmentar, né? Que pode dar origem aí à artéria de Dunkelix. E se você lesar essa artéria, você pode ter uma catástrofe aí de uma paraplegia pós procedimento. Então, nem problema nenhum em fazer o acesso aí, mas vale a pena, né, nesse torácico mais baixo, e mesmo os lombares altos, né, do lado esquerdo, ter essa preocupação, porque não pode lesar a artéria, e se tiver na ressonância a artéria ali no meio do caminho, preferencialmente fazer uma angiotomografia para identificação da Dunkelix. Beleza. Outra coisa, na cervical, vale a pena fazer endoscopia ou o risco é muito elevado? E, e cervical a gente tem um acesso anterior que às vezes consegue ajudar bastante, né? O que você acha disso? E você acha que é um acesso que é seguro, dá para fazer sempre ou é melhor evitar dentro do possível? Então, o acesso cervical, depois, se vocês quiserem, eu tenho aula de todos esses temas aí, a gente pode destrinchar mais aí em outros momentos. Mas a endoscopia cervical tem que tomar cuidado aí, porque uma coisa é a endoscopia cervical anterior e outra coisa é a endoscopia cervical posterior. São técnicas totalmente diferentes, né? A endoscopia cervical anterior, você tem que fazer uma punção do disco, até dá para fazer um mini open, né, de secar ali, chega no disco, coloca o dilatador através do disco, a cânula de trabalho através do disco, então isso tudo é guiado por radioscopia,
E aí, chegando no limite do disco, no limite posterior do disco, você entra com endoscópio, também guiado por radioscopia, né? E aí você remove o fragmento extruso. E aí você pode acessar fragmentos de disco anteriores à medula. Só que essa técnica, ela é muito criticada, né? Eu não conheço nenhum brasileiro que tenha aceitado essa técnica. É, é, eu vi o chileno lá, o Dowling, fazendo algumas vezes, mas assim, não é uma técnica, é uma técnica que é guiada por radioscopia, né? Ela não é o que a gente chama de né, full endoscópio, né? Você precisa da radioscopia para te guiar e é um acesso que deixa a gente preocupado tanto com lesão neural, né? Tanto com a estabilidade da coluna cervical. E aí tem trabalho que mostra que você danificar um disco, né, para remover um fragmento SUS, você pode piorar a estabilidade daquele segmento e aí o paciente eventualmente tem que partir para um acesso, para uma artrodese. Então, se você tem uma compressão anterior à medula, o acesso anterior, seja com disco artificial, seja com artrodese, eles são muito superiores a essa técnica endoscópica, tá? Agora, a endoscopia cervical posterior já são outros 500, né? E isso já tem bastante trabalho também, randomizado, tudo que mostra que é uma técnica muito com benefícios muito similares à endoscopia lombar, ou seja, você resolve o problema do paciente com preservação da mobilidade, com pouco dano à estabilidade da coluna, né, e com os mesmos benefícios aí de ser uma cirurgia minimamente invasiva. Mas isso daí está reservado para as lesões mais laterais, né? Então você tem que ter uma hérnia de disco lateral, foraminal, é uma hérnia de disco ou uma estenose foraminal, né? Então, ele é um acesso que ele é similar ao acesso aberto, né, que é a microscopia para foraminotomia, né? Então, se faz a foraminotomia cervical posterior, pode ser por via aberta, pode ser pela endoscopia. A endoscopia tem essa vantagem de você dar alta no mesmo dia, menos lesão tecidual, então realmente é um acesso muito interessante, tá? Então, hoje na minha rotina, se é uma lesão, a lesão ela pode até pegar um pouquinho da medula, mas ela tem que ter a hérnia, né? Ela tem que ter uma extensão lateral para você poder removê-la, né? Senão você não pode afastar a medula como você já antecipou, né? Então você tem que ter esse acesso lateral. Então é uma cirurgia muito boa, tá? E existem defensores ferrenhos aí da técnica desde quando era feita com microscopia, né? Tem muitos trabalhos que mostram que é uma técnica que pode ser também superior, mesmo a cirurgia aberta, pode ser superior à artrodese via anterior. Beleza, obrigado, viu? Nada. E mais.